quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. O presbítero já orou? Vamos passar a leitura do texto sagrado, com você mesmo sentado, porém de forma reverente. Vamos dar a nossa atenção à palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: levante-se, tome o menino
e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau, filho de Herodes, reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Irmãos, o objetivo maior do escritor aqui, Mateus, é provar para os seus leitores que Jesus Cristo é o Messias prometido ao povo de Israel nas páginas do Antigo Testamento. E por ser Jesus o Messias, por ser Jesus o prometido por Deus à nação de Israel, ele era digno de ser adorado. O objetivo de Mateus pode ser comprovado, por exemplo, pelo fato de ele ser o escritor dentre os 4 evangelistas, ele, Mateus, Marcos, Lucas e João, que mais referência faz às profecias sobre Jesus lá no Antigo Testamento. Só para você ter um exemplo, nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler, Mateus, que tem 28 capítulos, só aqui, nesse trecho, ele faz 6 referências ao Antigo Testamento. 6 referências. No versículo 1 ao versículo 2, ele vai falar de Belém, cidade de Belém, fazendo referência à profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Ele vai falar também, ele usa a expressão Rei dos Judeus, é uma referência ao profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9. Quando Mateus aqui se refere à estrela, ele está fazendo referência a Números capítulo 24, verso 17. O que Mateus profere aqui no versículo 15, é uma referência à profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1. O que Mateus diz nos versículos 17 e 18, é uma referência ao que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. E finalmente, o que Mateus diz no versículo 23, falando que Jesus seria chamado Nazareno, portanto, fora morar, na região ali, no povoado de Nazaré, é uma referência ao que está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. Então, todas essas referências testificam a intenção maior de Mateus. Todavia, qual é a intenção de Mateus aqui no capítulo 2? Aqui no capítulo 2 nós podemos perceber a história dos chamados reis magos. E veja que interessante. A sabedoria popular diz que eram 3 reis magos. A Bíblia nunca disse isso. Então, se a gente não atenta para o que a palavra de Deus diz, a gente começa também a se deixar levar
pela tradição. Em nenhum lugar da Bíblia você pode ler de frente para trás, de trás para frente, do meio para trás, do meio para frente, você não vai encontrar a quantidade desses reis. E por que a gente diz que eram 3? Porque a Bíblia vai dizer que 3 foram os tipos de presentes que foram ofertados ao menino Jesus. Está aqui, no versículo 11: ouro, incenso e mirra. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que eram 3 reis magos. A Bíblia diz uns magos. Popularmente também, esses reis têm até nome. Se eu não me engano, um deles é Baltazar, é isso? Só que a Bíblia também não diz o nome desses reis. Então são questões que a gente precisa ficar atento, porque senão a gente acaba se deixando levar, pelo popularismo, e a gente esquece o que realmente a palavra de Deus ensina. Mas essa abordagem de Mateus, a visita feita pelos reis magos, ressalta, querido, a importância do nascimento de Jesus, não apenas para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. Aqueles magos do Oriente, eles não eram judeus, eles não pertenciam à nação de Israel. Entretanto, eles foram alertados pelo Senhor a respeito do nascimento do Salvador da humanidade, do menino Jesus. E a palavra magos aqui, é bom esclarecer, também não significa pessoas que trabalhavam com algum tipo de magia. Não. Essa palavra vai fazer referência a quem naquela época estudava os astros e via no movimento dos astros sinais do cumprimento de profecias. Eram pessoas estudiosas, eram pessoas que estavam atentas aos sinais, não eram pessoas adeptas à magia, pejorativamente falando, como essa palavra hoje é muito usada entre nós. Não. De toda e qualquer forma, eram pessoas estranhas ao judaísmo. E a Bíblia diz, Mateus relata, que Deus falou com essas pessoas. Deus tocou no coração dessas pessoas, Deus sinalizou para essas pessoas que o Salvador da humanidade, que o Filho dele havia nascido. Então Mateus aqui, não apenas diz para os judeus que o Messias nasceu, e que aquela criança era o rei prometido por Deus nas páginas do Antigo Testamento, porém Mateus também está dizendo para toda a humanidade: olha, o Salvador nasceu. Agora, algumas coisas me chamam a atenção também aqui nesse texto. Por exemplo, será que o simples conhecimento da história de Jesus garante que as pessoas sejam realmente seus adoradores? Será que a gente conhecer a história do nascimento de Jesus, conhecer a sua obra, tomar conhecimento de que ele morreu e ressuscitou, será que isso
esse mero conhecimento é suficiente para tornar as pessoas adoradoras do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Uma outra pergunta que eu me faço também: quem na verdade tem o legítimo direito de adorar a Cristo? A nação de Israel acreditava que ela era a única com o privilégio de falar com Deus, de ter comunhão com Deus. Israel não havia entendido que a salvação, embora estivesse passando pela própria nação, mas o objetivo era ser estendida a outros povos, não era para ficar restrito ao povo judeu. Deus, em sua soberania, decidiu começar trabalhando com eles. Deus fez promessas ao povo judeu, mas a intenção de Deus não era ficar restrito a eles, mas passar por eles para atingir outras nações. E a prova disso é que Deus inspirou Mateus a colocar esse texto aqui no seu evangelho, fazendo menção justamente a pessoas que não eram da nação de Israel, pessoas de outras nações, pessoas de longe, mas que foram sinalizadas, que foram avisadas a respeito do nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foram até a presença dele para adorá-lo. Uma outra pergunta que eu acho conveniente, principalmente nesta época do ano, é a seguinte: será que outra pessoa é digna de ser adorada, reverenciada no lugar do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que aqueles magos saíram do Oriente, foram a Jerusalém com um propósito específico, com um objetivo. Qual era o propósito deles? Adorar ao recém-nascido Rei dos Judeus, ao menino Jesus. E eu digo que essa pergunta, essa reflexão é muito adequada nesta época do ano, porque nós estamos num período natalino, num período de festas, e às vezes os apelos que nós recebemos aí, né, os apelos que chegam até nós por meio da televisão, por meio das redes sociais, muitas vezes nos fazem esquecer do verdadeiro sentido do Natal. Todos nós sabemos, queridos, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Todos nós sabemos disso. Essa data é uma convenção. É uma convenção. Porém, nada nos impede de prestarmos culto, nada nos impede de honrarmos o Salvador, nada nos impede de adorarmos ao Senhor Jesus, nada nos impede de prestarmos a Ele a homenagem que lhe é devida. Agora, o grande problema é justamente quando essas questões fogem à nossa memória. E a gente começa então a entender de uma outra maneira a essência do Natal. Alguns se aproveitam desse período para ganhar dinheiro, né? E aí começam a fazer apelos. Se aproveitam da espiritualidade das pessoas,
se aproveitam de que, por exemplo, o nosso país aqui é de maioria cristã, as estatísticas mostram isso, se aproveitam disso, desse fato, para dar uma torcida na história e acabar colocando outros personagens que não tem nada a ver com o Natal. A própria palavra Natal tem a ver com natalidade. Data natalícia é data de nascimento, por exemplo. Natal tem a ver com o nascimento. Nascimento de quem? Nascimento do Rei Jesus, nascimento do Messias, nascimento do Salvador, nascimento do Filho de Deus. Isso é o Natal, ou pelo menos deveria ser. Eu queria pensar com vocês então, queridos, a partir dessas perguntas, em 3 respostas para elas. 3 respostas que eu queria dar a vocês nesta noite, para que a gente pudesse ter de uma forma muito clara a importância do nascimento de Jesus. Para que a gente pudesse ter na nossa mente de uma forma muito clara quem de fato tem legitimidade para poder adorar a Cristo. E também para que a gente pudesse sair daqui hoje com a resposta para a última pergunta que eu fiz. Será que outra pessoa é digna de ser adorada no lugar de Jesus Cristo? Eu queria que você pensasse comigo no seguinte, amados. Vamos voltar ao versículo 1 e ao versículo 2. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, em primeiro lugar, queridos, entenda uma coisa: a adoração a Cristo não é limitada a um grupo específico de pessoas. Jesus não se manifestou, ele não nasceu, ele não encarnou para ser adorado, reverenciado, para ser amado, para ser exaltado, apenas por um grupo específico e limitado de pessoas. Não! A adoração ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus, ao Messias prometido, independe de condições geográficas, independe de condições econômicas, independe de condições intelectuais. Não importa se você é brasileiro, se você é judeu, se você é japonês, se você é chinês. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é alto, se você é baixo, se você é magro, se você é gordo, se você é rico, se você é classe média, se você é pobre, se você é doutor em alguma área, se você é analfabeto, se você tem ensino fundamental, se você tem ensino médio, nada disso importa para que a gente adore a Deus. Deus não é exclusivo de um grupo específico de pessoas, não tem a ver com etnia, não tem a ver com a nacionalidade, não tem a ver com a sua profissão. É diferente o critério. Os judeus inicialmente não compreenderam isso. Mas Mateus está dizendo para nós que até uns magos do Oriente partiram em direção
aonde Jesus estava para lá adorar o menino Jesus. Eles não eram judeus. No entanto, fizeram aquilo que os próprios judeus não fizeram. Por exemplo, no versículo 1 e no versículo 2, os magos declaram claramente que o objetivo deles era adorar o menino Jesus. Olha agora para os versículos 4, 5 e 6 da sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Amados, os sacerdotes e os escribas eram as pessoas, do ponto de vista religioso, mais instruídas dentre o povo. O sacerdote tinha por incumbência ensinar a lei de Deus para o povo. Os escribas eram verdadeiros peritos na lei. Eles eram os copistas. Eles transcreviam frequentemente a lei de Deus. Então eles conheciam o que a palavra de Deus dizia. Ora, se a adoração tem a ver exclusivamente com o conhecimento da história apenas, os sacerdotes e os escribas deveriam então, naturalmente, serem adoradores do Senhor Jesus. E a Bíblia revela que a realidade era bem diferente. Jesus, por exemplo, criticou fervorosamente a religiosidade vazia, superficial de Israel. Jesus criticou os escribas, criticou os fariseus, criticou os sacerdotes, porque eram hipócritas, conheciam o que estava escrito, mas não se tornaram verdadeiros adoradores do Messias. Segundo lugar, anote aí, a adoração a Cristo deve ser evidenciada por meio de um modo de vida que o honre. Como eu disse, não é um mero conhecimento da história que torna uma pessoa adoradora de Jesus. Há muitos teólogos por aí. O diabo conhece a Bíblia. Ele conhece a história sagrada. Ele sabe o que está escrito aqui. No entanto, ele não é um adorador do Senhor Jesus Cristo. A gente conhecer os pormenores da história, a gente ouvir falar sobre o nascimento de Jesus, a morte, a ressurreição, isso não faz de nós verdadeiros adoradores. Presta atenção na atitude dos magos e na atitude de Herodes, o grande. Ele era o rei da Judéia naquele período. No versículo 2, como você já leu comigo, os magos disseram claramente: nós queremos saber onde é que o menino Jesus está, porque nós viemos aqui para adorá-lo. A disposição do nosso coração é adorar ao menino Jesus. Mas preste atenção na atitude do rei Herodes. Olha para o versículo 8 na sua Bíblia.
Herodes, de uma forma astuta, capciosa, fingida, inescrupulosa, Herodes fica com ciúme de Jesus, ainda criança. Por quê? Porque Herodes era o rei da Judéia, e ele ouviu dizer que um menino havia nascido, e esse menino era o rei dos judeus, era o rei prometido. Herodes então, enciumado, ele arma uma arapuca para poder matar Jesus, ainda criança. Mas o rei queria matar o menino Jesus, que havia acabado de nascer. E aí ele chama os magos para uma conversa em particular. E ele diz assim, falsamente, olha o versículo 8. Vamos começar do 7. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também fazer o quê? Ir adorá-lo. Veja, os magos disseram que iriam adorar a Jesus. Herodes falou a mesma coisa. Mas quem de fato adorou a Cristo? Os magos ou Herodes? Os magos ou os sacerdotes? Os magos ou os escribas? Percebam que eles falam a mesma coisa, mas eles agem de maneiras diferentes. O que acontece no versículo 11? Os magos, quando chegaram ao local onde Jesus estava, versículo 11, eles entram na casa, olham para Maria, olham para o menino Jesus, e eles fazem o quê? Se prostram diante da criança, se prostram diante do menino. E Mateus, inspirado pelo Espírito de Deus, diz que aqueles magos verdadeiramente adoraram o recém-nascido rei dos judeus, e fizeram mais, expressaram até a sua adoração, ofertando-lhes presente. Deram ouro, incenso e mirra. Por outro lado, qual foi a atitude do rei Herodes? O rei Herodes tinha acabado de dizer que também queria adorar a Cristo. Mas o que foi que de fato ele fez? Qual foi a atitude dele? Olha para o versículo 13 agora. Vai comigo até o verso 13. Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e revelou o que para ele? Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para quê? Para adorá-lo? Não, não é isso que está na Bíblia. A Bíblia diz que Herodes foi sim procurar o menino Jesus, mas para matá-lo. Não era intenção de Herodes adorar verdadeiramente a Cristo. Ele queria matá-lo. Olha o versículo 16 agora. Presta atenção. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou como? Muito furioso. E mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Herodes promoveu uma chacina. Os historiadores dizem que naquela região, naquele período, havia
cerca de 30 a 40 crianças com essa mesma idade. Herodes mandou matar todos eles. Todos eles. Como é que uma pessoa assim pode dizer que quer adorar a Cristo? Herodes, na verdade, não queria adorar a Cristo. Ele falou tudo aquilo da boca para fora. O coração dele não era um coração sincero, era um coração fingido. Ele não foi ao encontro de Jesus para adorá-lo. Ele não teve a mesma atitude dos magos, que nem judeu eram. Nem judeus eles eram. No entanto, eles estavam dispostos a adorar o rei dos judeus. O Senhor Jesus, queridos, certa vez, ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então veja, uma coisa, amados, é a gente falar, outra coisa é a gente fazer. Tem muita gente que diz que adora a Cristo, mas a sua vida o condena. O seu testemunho revela que, na verdade, essa tal pessoa não é, de fato, alguém que adora ao Rei Jesus. Não adianta simplesmente falar, é necessário viver como. Foi Jesus quem disse: nem todo aquele que diz, que fala, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9, Jesus também dá uma outra palavra de alerta, de advertência. Jesus diz assim, se referindo ao povo judeu, se referindo aos religiosos da ocasião. Veja, ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então veja, não é o fato de você conhecer a história de Jesus que torna você um verdadeiro adorador de Cristo, mas é o fato de você ter um coração sincero diante dele, um coração obediente à palavra dele. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. E finalmente, meu terceiro ponto: Cristo e nenhum outro ser entre nós é digno de ser adorado. Vamos ler novamente o versículo 11. O que está escrito? Vai comigo ao capítulo 2, verso 11. A Bíblia diz que aqueles magos, entrando na casa, viram quem? O menino com Maria, sua mãe. Todavia, eles se prostraram diante de quem? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Na minha está dizendo assim: prostrando-se, o adoraram. O pronome oblíquo do gênero masculino, fazendo referência a quem?
A quem? Ao menino Jesus. Amados, a nossa adoração, ela tem que ser direcionada ao Senhor Jesus. A nossa reverência, o nosso culto, a nossa expressão maior de amor, é a Ele. É Ele que precisa ser exaltado. Nesta época do ano, queridos, algumas pessoas parecem que se esquecem desse detalhe tão importante e fazem alusões a quem não tem nada a ver com o Natal, a quem não merece nem sequer ser lembrado, porque não dá origem ao Natal, não caracteriza a essência dessa data. Então, amados, o meu conselho para vocês é que neste Natal, amado, que você concentre a sua adoração naquele que realmente é o sentido, é o propósito de toda essa festividade. Nós estamos aqui reunidos nesta noite, é por causa de Jesus, é para dar créditos a Ele, é para entoar louvores a Ele, é para exaltar o nome dEle. Os magos nos ensinam tudo isso. Eles entenderam a mensagem de Deus e se prostraram diante do menino. Não foi diante da mãe do menino. A mãe do menino não merece ser adorada, porque não é deusa. Quem merece ser adorado é quem é divino, é quem é Deus, e esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a essência do Natal. E essa mensagem, queridos, a igreja precisa transmitir às pessoas, a igreja precisa perpetuar essa mensagem, porque se depender do comércio, se depender de algumas instituições, se depender de alguns, a gente esquece até do aniversariante, a gente esquece até da principal pessoa do Natal. A gente lembra de A, lembra de B, agrada a C, exalta a D, mas o verdadeiro aniversariante, aquele que é a essência do Natal, ele acaba sendo esquecido por muitos. A gente às vezes dá crédito até o tal do bom velhinho. Sim ou não? A gente dá crédito nessa época do ano até o tal do bom velhinho, como se ele trouxesse prosperidade, como se ele trouxesse emprego, os meios para que a gente pudesse até presentear alguém. Mas isso não é verdade, queridos. Natal não é isso. Natal é Jesus. Natal é Cristo. Natal é o rei dos judeus que nasceu em Belém. Isso é o Natal. Não é uma figura folclórica. Apesar da cultura. Mas quando a cultura se choca com a palavra de Deus, nós devemos preferir a palavra de Deus. Então nós precisamos, querido, nessa época do ano, reafirmar a verdade sagrada, a verdade das Escrituras. O apóstolo Paulo disse assim em Filipenses capítulo 2: por isso, também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, o Pai exaltou o Filho, a igreja também precisa exaltar o Filho. Nessa época do ano, o Filho precisa ser também lembrado. Ele não deve ser preterido por A, por B, por C, por qualquer outra figura ou qualquer outro personagem da cultura humana, uma figura folclórica. Não! Cristo deve ser adorado por nós, Ele deve ser exaltado. E isso, amados, essa adoração, essa exaltação, precisa ser evidenciada pelo nosso modo de vida, pela nossa obediência à palavra de Deus, pelo nosso quebrantamento diante do Senhor e daquilo que Ele quer fazer em nós e por meio de nós. O meu desejo, queridos, é que a sua vida seja como a vida daqueles magos, não como a vida daqueles sacerdotes e daqueles escribas, que embora fossem judeus, não eram verdadeiros adoradores. Eu e você, amados, podemos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Não precisamos nos fantasiar de judeus. Não precisamos voltar à antiga aliança e nos transformarmos em sacerdotes, em escribas. Não. Você, na sua simplicidade, na sua profissão, você, homem, mulher, jovem, criança, você pode adorar ao verdadeiro Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que dá sentido ao Natal. Obedeça a palavra de Deus, quebrante-se diante do Senhor, preste a Ele a sua reverência, a sua adoração. Não faça como alguns, que apenas falavam que eram, mas a vida testemunhava contrariamente. Que Deus abençoe você, amados. Que você e sua casa possam ter um Natal abençoado. Que nas comemorações dessa noite, você possa orar a Deus e declarar sinceramente, verdadeiramente, a sua gratidão pelo nascimento do Salvador. Ele é único, Ele é incomparável. É por causa dele que a gente festeja, é por causa dele que a gente se reúne aqui. Vamos orar?